Fala pessoal, nessa questão da FUVEST, a gente tem uma figura um pouco intimidadora, né? E ele fala o seguinte: conforme se vê na figura, em um plano, encontram-se duas retas que são perpendiculares, que são essa reta S e a reta R, o ponto O, que é o ponto de interseção dessas retas, um ponto Q, né, da reta S, tal que a medida de O até Q seja 5, uma circunferência C com centro no ponto Q de raio 1, um ponto P da circunferência, tal que o segmento OP intersecta C só no ponto P, né? Então, o segmento OP começa no ponto O, termina no ponto P, né? E ele está inteirinho para fora da circunferência. E ele pede para a gente calcular primeiro o seno de θ no caso em que θ assume o máximo valor possível na descrição acima. Então, quais são os dados que a gente tem aqui? O raio da circunferência é 1. Então, do Q até o P é 1. O enunciado me disse que a distância de O até Q é 5. E primeiro ele pede o valor de seno de θ quando θ tem o maior valor possível. Então, θ é a abertura, né, causada aqui pelo segmento OP a partir da reta S. Como o ponto P tem que ser um ponto da circunferência, isso foi uma exigência do enunciado, certo? O maior valor possível para essa abertura é o ponto da circunferência que está mais distante possível dessa reta S. Isso vai acontecer quando a gente colocar esse ponto P como sendo o ponto de tangência do segmento com a circunferência, né? Então esse ponto P ele não tem um lugar fixo, o exercício só colocou a exigência de que ele tem que ser um ponto da circunferência. Você vai concordar comigo que onde quer que a gente coloque esse ponto P, né, o máximo possível de abertura que ele pode ter é quando a reta estiver encostada na circunferência, quando ela for tangente. Então, no item A, a gente vai começar dizendo que o maior valor de θ ocorre quando o segmento OP, é tangente à circunferência. E quando esse segmento OP for tangente à circunferência, então eu tenho o segmento OQ, eu tenho o segmento OP, e sempre que eu tenho, né, uma reta tangente a uma circunferência, lembra que a primeira coisa que você precisa fazer é marcar o ângulo reto formado entre os dois. Então tem o ponto Q, que é o centro da circunferência, tem o ponto O aqui embaixo, e se tem tangência, tem ângulo reto com raio, né? Aí eu sei que isso daqui mede 1, eu sei que OQ mede 5, e eu estou procurando o seno desse ângulo θ. Opa! O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e nesse caso, o seno de θ é 1/5. Beleza? Item A é você perceber que ele está falando, né, do caso em que a reta é tangente à circunferência. Aí vamos para o item B. Calcule o seno do ângulo θ no caso em que β mede 60 graus. Então, se o β medir 60, eu quero seno de θ. Bom, vamos brincar aqui no rolê, né? Se o β for 60, o que a gente tem nesse triângulo OQP? A gente tem o segmento QO que mede 5, isso foi dado pelo enunciado. Eu tenho esse ângulo β que mede 60, isso foi imposição do enunciado. E eu estou procurando qual é o seno de θ. Eu posso calcular esse seno de θ usando a lei dos senos, né? Eu tenho dois lados do triângulo, eu tenho dois ângulos, tem ângulo notável aí no meio. Um recurso para fazer isso daí é usar a lei dos senos, já que esse triângulo não é retângulo. Só que, lembra que a lei dos senos compara a medida de um lado com o seno do ângulo oposto. E o lado que está oposto ao ângulo de 60 é desconhecido. Então, na verdade, esse item B vai ter duas partes.
Primeiro eu preciso descobrir que lado é esse, né? Qual a medida desse lado que está faltando no triângulo. E eu vou fazer isso por lei dos cossenos. Então, eu vou usar a lei dos cossenos para achar a medida desse lado OP. E tendo descoberto a medida do lado OP, a gente acha a medida que falta, né? O valor do seno de θ usando a lei dos senos. Tudo bem? Tem duas partes, então, esse item. Deixa eu puxar essa circunferência aqui para o cantinho, para a gente ter mais espaço para fazer o item B. Então, no triângulo OQP, usando a lei dos cossenos para a gente começar a brincadeira, eu vou dizer que o OP ao quadrado, né, quero usar o ângulo de 60 graus, então o lado que fica isolado na lei dos cossenos é o lado oposto ao ângulo de 60. Esse lado ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, soma dos quadrados dos outros lados, menos o dobro do produto. Então, menos 2 vezes 5 vezes 1, vezes o cosseno de 60, que eu já vou substituir aqui, né? Eu sei que o cosseno de 60 é meio. Então, esse meio veio do cosseno de 60 graus. E agora você desenvolve as contas, né? OP ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, que é 25, mais 1 ao quadrado, que é 1. Nesse produto gigante, 2 corta com 2, então eu vou tirar 5. Então, vou ter 25 menos 5, que é 20, mais 1, 21. E, portanto, OP mede raiz de 21. Beleza? Consegui descobrir o que eu precisava. Agora dá para a gente achar o seno de θ usando lei dos senos. Aplicando a lei dos senos, eu tenho que lado sobre seno do ângulo oposto vai ser o OP, que é raiz de 21, sobre seno do ângulo oposto, que é o seno de 60 graus. E esse cara vem do seno de 60. Vamos lá, eu vou multiplicar isso em cruz, só para a gente ter, né? Tirar essas raízes aí dos denominadores. Então, raiz de 21 vezes seno vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 21, lembra que tem uma propriedade de raiz que diz que raiz de um produto eu posso separar em raiz de uma das coisas vezes raiz da outra. Raiz de 21 eu vou escrever como sendo raiz de 3 vezes raiz de 7. Né? Já que 3 vezes 7 dá 21. Isso vezes seno de θ vai ser raiz de 3 sobre 2. E eu fiz isso para poder cortar esse raiz de 3 com aquele. Sobra 1 aqui do lado direito, e o seno de θ vai ficar sendo 1 sobre 2 raiz de 7, que foi o valor que veio dividindo de lado. Se você quiser racionalizar esse valor, não é obrigatório, né? Mas, como vocês gostam muito da racionalização, a gente consegue concluir que o seno de θ vai ficar raiz de 7 sobre 14. Então, você usa a lei dos cossenos para descobrir o lado que falta, que vai ser o lado mais fácil de você usar nessa lei dos senos, certo? E aí aplica a lei dos senos para chegar no valor de seno de θ. Beleza? E falta o item C, né? Então, vamos lá para o item C para finalizar essa questão. Ele diz que, além disso tudo, na figura a gente ainda encontra a reta T, que contém o ponto Q, o centro da circunferência, e o ponto T, e o ponto P. Eu tenho a semirreta U, que parte do ponto P e contém O. Eu tenho a semirreta W, partindo do ponto P para C, que é a circunferência, né, para fora de C, faltou uma palavra ali, de modo que U e W, né, estão em semiplanos distintos relativos a T. O que ele quer dizer aqui com isso? Que a reta T separa o plano em duas regiões. Então, a região para a direita de T e a região para a esquerda de T. Ele diz que a reta U está num desses semiplanos e a reta W está indo para o outro lado.
Supõe-se que os ângulos formados por U e T sejam ambos iguais a alfa. A reta T serve como bissetriz desse ângulo de vértice P. E a gente quer que esse alfa seja no máximo 90 graus. Caso W, dependendo do valor de alfa, pode ser que essa reta W encontre a reta T ou não. Caso ela encontre a reta T, eu vou chamar de R essa interseção. E chamar de gama esse ângulo que a reta forma com a reta T, com a reta R. Ele pede para você determinar qual é a medida do segmento OR para o caso em que alfa é 45 graus. Então, o enunciado, ele faz uma descrição muito técnica do que está acontecendo, né? Supõe-se que os ângulos formados por UT e WT sejam iguais a alfa, as semirretas estão em semiplanos distintos. Está só descrevendo a figura que está aí. Né? Dá só para você olhar para a figura e responder a questão com base no desenho, ignorando tudo que ele falou no enunciado. A parte importante ele quer que o alfa seja 45. E se o alfa é 45, tem algumas coisas que acontecem no exercício que são interessantes para a gente, né? Como tem 2 alfas aqui, o ângulo que aparece no vértice P é reto. 2 alfas para alfa igual a 45, 2 alfa vai ser 90. E aí, bom, tem um monte de coisa legal para a gente considerar. Ele quer o valor de OR. Talvez, se eu conseguir descobrir o seno de gama ou cosseno de gama, dá para a gente calcular o valor da hipotenusa OR usando um pouquinho de trigonometria, que parece ser o que o exercício está me pedindo, foi o que a gente fez nos outros itens, né? Então vamos tentar relacionar esse gama com alguma outra coisa que está acontecendo na figura. A gente já viu que esse ângulo aqui, θ, foi importante, ele foi usado tanto no item A quanto no item B. Eu sei que esse ângulo inteiro aqui é de 90, porque as retas R e S são perpendiculares, tem um ângulo reto ali para fora. E se tudo isso é 90, então, separando esse ângulo de 90 em 2 pedaços, um ser θ significa que o outro é 90 menos θ. E pensando agora no triângulo POR, gente, pensando no triângulo POR, eu tenho que os ângulos agudos de um triângulo retângulo são sempre complementares. Então, gama mais esse 90 menos θ, com certeza dá 90 graus. De maneira que, se a gente cortar esses 90 e passar o θ para o outro lado, eu descubro que esse gama, na verdade, é o mesmo ângulo que o θ. Então, começamos a enxergar um caminho, né? Quando você começa a enxergar coincidências na questão, você está no caminho certo. E o que eu chamo de coincidências? O item B já envolveu você calcular o seno de θ. E se eu for aplicar o seno de θ agora nesse triângulo, eu tenho que seno de θ o OP, que é o cateto oposto, sobre o OR, que é a hipotenusa. Então, se eu conseguir encontrar o seno de θ e conseguir descobrir o valor de OP, eu tenho um caminho para achar o OR. E, gente, sempre questão dissertativa, né? Os itens eles funcionam meio que como o degrau de uma escada. Cada item te leva mais próximo da resposta do item seguinte. Ou ele te dá um resultado intermediário, que vai ser importante para você calcular o resultado do próximo tópico, ou ele te dá ideias do que você pode fazer na sua resolução. E eu sei que o item C não tem nada a ver com o item B no sentido de que a suposição que ele fez no item B, de que o beta é igual a 60, não vale mais nesse item, né? Então, o resultado do item B não vai ser aplicável na resolução do item C. No entanto, ele vai deixar uma ideia muito importante. Porque, veja, se eu quero calcular o OR usando esse seno de θ, eu vou precisar do valor do seno e eu vou precisar do comprimento OP. E essas duas coisas a gente encontrou na resolução do item B. Então, eu consegui calcular o valor de OP usando a lei dos cossenos e eu apliquei a lei dos senos para descobrir o seno de θ. Apesar de as medidas terem mudado para o item C, a mesma ideia ainda serve. Eu posso aplicar a lei dos cossenos para descobrir o valor de OP que está faltando, e eu posso aplicar a lei dos senos para achar o seno de θ, e de fato essas são as duas coisas que a gente vai precisar fazer para conseguir determinar o valor de OR que o exercício me pediu. Então, olha com atenção para esse triângulo OQP do jeito que ele está nesse novo item. O ângulo θ está aqui embaixo. Eu sei que OQ mede 5 e que QP mede 1, isso são dados do exercício. E veja, se o alfa mede 45,
esse ângulo do vértice P é o suplemento de alfa, certo? Ele está na continuação do ângulo alfa. E o alfa sendo 45, significa que esse ângulo aqui mede 135 graus. Interessante. Então, conhecendo um ângulo que é semi-notável, vamos dizer assim, né? Não é exatamente um ângulo notável, mas é suplemento de 45, dá para a gente se virar. E conhecendo duas das medidas dos lados, por lei dos cossenos, a gente acha o lado que está faltando. Então, se eu quero usar o ângulo de 135 graus, eu vou deixar o lado 5 isolado. Sempre na lei dos cossenos, o lado isolado é o lado oposto ao ângulo que eu quero usar. E vou dizer que 1 ao quadrado mais OP ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes OP vezes esse cosseno de 135 vai ser igual ao 5 ao quadrado. Beleza, tem tudo menos o valor de OP que eu estou procurando. Então, 5 ao quadrado é 25, 1 ao quadrado é 1. Para achar o cosseno de 135, eu vou pensar no suplemento. O suplemento de 135 é 45 graus. E eu sei que quando dois ângulos são suplementares, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 135 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E aí, 2 corta com 2, eu tenho uma multiplicação, então posso aplicar regra de sinal aqui, né? E passando tudo para o lado direito, eu vou ficar com OP ao quadrado, mais, por conta da regra de sinal, raiz de 2 vezes OP, né? E eu tenho mais 1 e o menos 25 que eu troquei de lado, que vai formar menos 24. Claro que tem um caminho um pouco chato agora, né? Porque a gente vai precisar resolver essa equação do segundo grau para descobrir quanto que vai dar esse negócio e aplicar a lei dos senos no final, como a gente estava planejando fazer. Então, primeiro eu acho delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Raiz de 2 ao quadrado é 2, né? O quadrado cancela a raiz. Menos 4 vezes menos 24 vai ficar mais 96. E isso tudo vai dar 98. Eu quero naturalmente a raiz de delta, porque é o que eu vou precisar para o próximo passo do Bhaskara, né? Raiz de 98, eu quero escrever esse 98 como sendo 49 vezes 2. É o dobro de 49 esse número, né? Por quê? Porque lembra, se eu tenho raiz do produto, eu posso separar isso em raiz de um dos números vezes raiz do outro. E raiz de 49 é 7. Então, essa raiz de delta vai ficar 7 raiz de 2. Quem que vai ser o OP? Vamos avançar na fórmula de Bhaskara aqui. Vai ser menos B, mais ou menos raiz de delta, 7 raiz de 2, sobre 2 vezes o Azinho. Gente, OP é uma medida, né? É um exercício de geometria, a gente está procurando distância. Então, naturalmente, esse sinal de menos não serve para a gente. Seu OP, portanto, é menos raiz de 2 mais 7 raiz de 2, o que dá 6 raiz de 2, sobre 2. Deu um certo trabalho, mas a gente chegou à conclusão de que o OP mede 3 raiz de 2. Ótimo, ótimo, perfeito. Porque esse OP é exatamente a medida que a gente vai usar no seno de θ, aqui embaixo, né? E só falta descobrir qual que é o seno de θ. E eu vou usar esse mesmo triângulo para isso, como a gente tinha planejado. Fazendo lei dos senos aqui, a gente tem que 1 sobre seno de θ vai ser igual a 5 sobre seno de 135 e de novo, né, usando esse lance do ângulo suplementar,
como 135 é o suplemento de 45 e ângulos suplementares eles têm o mesmo seno, eu vou substituir esse seno de 135 por raiz de 2 sobre 2. Se eu multiplicar em cruz, 5 vezes seno de θ vai ficar raiz de 2 sobre 2, ou seja, seno de θ é raiz de 2 sobre 10. Tá terminando, tá terminando. Achei o seno de θ, agora volta lá para o nosso cálculo do seno para achar o OR. Né? O seno de θ é raiz de 2 sobre 10. O OP eu calculei como sendo 3 raiz de 2. E daqui vai finalmente sair o valor de OR. Multiplique isso em cruz, depois de simplificar, para concluir que o OR mede 3 vezes 10 ou 30. Isso encerra o nosso exercício. Beleza? Então, em questões dissertativas, que muitas vezes, principalmente de vestibulares grandes e complicados como é a FUVEST, questões dissertativas elas terminam com questões difíceis. Você lê o item C e você fala, poxa, eu não faço a menor ideia de como eu vou chegar nesse negócio. Quando isso acontece, lembra do que eu falei de que os itens costumam funcionar como degraus. Cada item te dá uma ideia ou te dá um resultado intermediário que vai te ajudar a encontrar a resposta do próximo. Repara como o item B não tem nenhum valor que seja aproveitável para o item C, né? A gente não conseguiu, já que o beta C igual a 60 graus estava restrito a uma situação restrita ao item B, a gente não conseguiu aproveitar a resposta do B para o próximo item. No entanto, a ideia do item B, ela se replicou no item C, né? A gente seguiu exatamente o mesmo caminho. Fazer lei dos cossenos para achar o comprimento OP, fazer lei dos senos para achar o seno de θ, e aí qual foi a novidade do item C? Foi você fazer a dedução de perceber que o θ aparece também dentro do triângulo retângulo OPR, e que, portanto, dava para a gente calcular o tamanho da hipotenusa usando o seno de θ. Perfeito? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.